Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo. Como eu prometi ontem, depois da parábola do rico e Lázaro e a ressurreição do Lázaro, o amigo do Senhor Jesus, eu prometi que nós íamos fazer um estudo acerca das parábolas. Então, para nós entendermos melhor, nós vamos ver aqui um pouco por que Jesus falava por parábolas. Ora, Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma mais simples. Ele usava parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas. Usar parábolas era um método de ensino muito comum no tempo de Jesus. Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam. Por exemplo, ele usava comida, casamento, a relação entre um pai e um filho. Essas histórias simples explicavam realidades difíceis de entender, como a salvação e o reino de Deus. Assim, até as pessoas mais simples poderiam entender o Evangelho através de suas parábolas. Jesus tornou o caminho da salvação acessível a todos. Parábola é uma profecia cumprida. Jesus falava por parábolas para cumprir uma profecia que está escrito lá em Salmos, no capítulo 78, versículo 2. Suas parábolas revelam verdade e mistérios profundos. Nós vemos em Mateus, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Muitas das parábolas de Jesus precisavam de uma explicação para entender o seu significado. Jesus contava as parábolas à multidão, mas apenas dava a explicação aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34. Ele fazia isso porque muitas pessoas na multidão não estavam interessadas em segui-lo, apenas queria ver os milagres ou debochar dele. Essas pessoas estavam endurecidas e não poderiam entender a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. Nós vemos em Mateus, no capítulo 13, versículo 14 e 15. Jesus apenas dava explicação a quem queria mesmo aprender. Quem não estava pronto para seguir Jesus não ganhava entendimento. Apenas os verdadeiros discípulos tinham acesso à verdade. Jesus explicou aos seus discípulos que quem conhece a Deus receberá mais conhecimento, mas quem não conhece a Deus perderá até o pouco de conhecimento que tem. Nós vemos em Mateus, no capítulo 13, versículo 11 e 12. As parábolas de Jesus eram simples, mas quem não amava Jesus não as entendia. Deus estava humilhando quem se achava sábio, mas rejeitava Jesus. As pessoas que achavam que eram sábios, por exemplo, nessa época aí, na época de Saulo, nosso amado irmão Paulo hoje, e os principais da sinagoga, então eles achavam que era muito sábio, que entendiam tudo, e Jesus então humilhava eles porque eles achavam ser tão sábios,
Mas eles rejeitavam Jesus, então por isso eles não entendiam. Qual é o significado da parábola do semeador? Jesus contou a parábola do semeador para explicar como as pessoas reagem diferentemente à mensagem do Evangelho. A semente em diferentes tipos de solo representa o impacto que a mensagem de Cristo tem na vida das pessoas. Apesar de muitas pessoas rejeitarem ou abandonarem o Evangelho, aqueles que creem e se mantêm fiéis dão muitos frutos na obra de Deus. Uma parábola é uma pequena história ilustrativa para explicar uma verdade complexa. Nas suas parábolas, Jesus usava exemplos do cotidiano para ensinar verdades espirituais. A agricultura era parte da vida das pessoas naquela época. Por isso, Jesus muitas vezes usava exemplos da natureza em suas parábolas. A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouça, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu de espinho, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outras ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Deu a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça e entenda. Glória a Deus. Está escrito em Marcos capítulo 4, no versículo de 1 a 9. Vamos conferir lá, não é? Agora, na parábola, um semeador lançou a semente no solo. Algumas das sementes que caíram na estrada e foram comidas pelos pássaros, outras caíram em um lugar pedregoso. Essas plantas cresceram rápido, mas depois definharam pelo calor do sol, porque não tinha raiz profunda. Ainda outras sementes caíram entre espinhos, que sufocaram as plantas enquanto crescia. Mas algumas sementes caíram em solo bom e cresceram e deram muitos frutos. Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8. Vamos ver agora qual é o significado desta palavra, né? Quando ele ficou sozinho, veja bem, tinha uma grande multidão. Agora, depois que ele ficou sozinho, só os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram a pergunta acerca das parábolas. Perguntar ao Senhor: que mistério que o senhor está falando? O que significa isso? Do semeador? Tudo bem. Veja o que Jesus disse. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Se não entende essa, como vão entender as outras, que eu sempre vou falar em parábolas? O semeador
semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como uma semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo recebe até com alegria. Mas, visto que não tem raiz em si mesma, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, eles ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-as infrutíferas. E outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Marcos, capítulo 4, versículo 10 a 20. A semente à beira do caminho. Jesus explicou que a semente é a palavra de Deus e o semeador é quem semeia a palavra. Algumas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, mas não entendem. Essas pessoas são como semente que cai no solo duro do caminho, que não absorve a planta. Assim como os pássaros comem essas sementes que estão na superfície. O diabo vem e retira as mensagens de salvação no coração dessas pessoas. Mateus 3, 18 e 19. A semente no solo pedregoso. A semente que cai no solo com muitas pedras representa as pessoas que ouvem o Evangelho e aceitam as mensagens com alegria. O problema é que não tem raiz, sua fé não está firme em Jesus. Quando enfrenta algum problema ou perseguição por causa de Jesus, abandona o Evangelho. Sua fé murcha, como a planta que secou no sol. Mateus 13, 20 e 21. A semente entre os espinhos. A semente que é sufocada pelos espinhos é como as pessoas que ouvem o Evangelho, mas dão mais importância à riqueza e a outras preocupações da vida. Em vez de se dedicarem a Jesus, correm atrás de coisas terrenas e a mensagem de Cristo não produz fruto em suas vidas. Mateus 13, 22. A semente no solo fértil. Apesar de ser rejeitado por muitos, o Evangelho tem grande efeito. Algumas pessoas são como a semente que cai em solo fértil, ouve o Evangelho, entende e tem uma vida frutífera. Os resultados de suas vidas são como uma boa colheita e revelam o poder transformado por Jesus. Mateus 3, 23. Agora, que tipo de solo você é? Os discípulos de Jesus eram do solo fértil. Suas vidas mostravam que o Evangelho estava plantado em seus corações. Mas muitas outras pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus não aceitaram suas mensagens. Seus corações eram como os diferentes tipos de solo infértil da parábola. Todos receberam a mesma mensagem, mas o que fez a diferença foi o coração de cada um. O mesmo acontece hoje. Acontece hoje.